4 de fevereiro de 2026, 10 da manhã, horário de Pequim. Xi Jinping liga por videoconferência para Vladimir Putin no Kremlin. Os dois falam por 1 hora sobre Taiwan, Ucrânia, Irã, Venezuela e Cuba. Putin chama Xi de querido amigo. Xi diz que a situação internacional ficou cada vez mais instável desde o início de 2026 e que a parceria China-Rússia é um fator estabilizador importante em meio à crescente turbulência global. Mesma tarde, 6 horas depois, Xi Jinping pega o telefone e liga para Donald Trump na Casa Branca. Eles falam sobre Taiwan, comércio, a visita de Trump a Pequim em abril e a situação com o Irã. Trump diz que a relação EU-China é a relação bilateral mais importante do mundo. Xi concorda e diz que está disposto a continuar guiando o navio das relações China-EU através das tempestades. Pela primeira vez na história, um líder chinês falou com os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos no mesmo dia. Duas superpotências rivais, duas visões opostas de ordem mundial, e Xi Jinping no meio, posicionando a China como o único país capaz de mediar entre ambos. E o timing não foi acidental, porque no dia seguinte, 5 de fevereiro de 2026, às 00:01, o último tratado de controle de armas nucleares entre Rússia e Estados Unidos expirou. Pela primeira vez em 54 anos, as duas maiores potências nucleares do mundo não têm limites sobre quantas ogivas podem produzir, implantar ou apontar uma para a outra. Bem-vindo ao novo xadrez global, onde a China não é apenas um jogador, é o tabuleiro. Antes de mergulharmos no que essas ligações revelam sobre a próxima ordem mundial, se você quer entender o jogo de poder que está redesenhando o equilíbrio global, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que Xi Jinping fez em 4 de fevereiro de 2026 não foi diplomacia, foi um anúncio. A China está assumindo o papel de árbitro do século XXI. E deixe um comentário nos dizendo: Xi é um mediador ou um manipulador jogando EUA contra a Rússia? Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender por que essas ligações aconteceram exatamente agora, exatamente nessa ordem e exatamente com esse conteúdo. O dia em que a ordem nuclear morreu, 54 anos de estabilidade, acabam. 5 de fevereiro de 2026, 00:01 horário de Moscou. O Tratado New START, novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, expirou oficialmente. Para entender a magnitude do que acabou de acontecer, você precisa entender a história. 1972, EUA e URSS assinam o primeiro tratado SALT, Acordo de Limitação de Armas Estratégicas. Pela primeira vez, as duas superpotências nucleares concordam em limitar quantas armas podem ter. 91, START-I é assinado. Reduz arsenais de mais de 10.000 ogivas cada para 6.000. 2010, New START é assinado por Barack Obama e Dmitry Medvedev. Reduz ainda mais para 1.550 ogivas estratégicas implantadas por lado. Durante 54 anos, de 1972 a 2026, EUA e Rússia, antes URSS, tiveram algum tipo de tratado limitando armas nucleares. Algumas vezes os tratados foram mais fortes, outras mais fracos, mas sempre houve algo. Agora, pela primeira vez desde Richard Nixon, não há nada. O New START não era apenas sobre números, era sobre verificação. Cada lado podia realizar até 18 inspeções no local por ano nas instalações nucleares do outro. Inspetores americanos podiam visitar silos de mísseis russos. Inspetores russos podiam visitar bases de submarinos americanas. Isso criava transparência. Cada lado sabia, não suspeitava, sabia, quantas armas o outro tinha e onde estavam. O tratado também criava notificações obrigatórias. Se a Rússia movesse mísseis de uma base para outra, tinha que notificar os EUA dentro de 24 horas. Se os EUA testassem um novo sistema de lançamento, tinha que informar Moscou. E havia uma linha direta, literalmente, entre o Pentágono e o Ministério da Defesa russo para comunicação imediata sobre questões nucleares. Tudo isso acabou em 5 de fevereiro de 2026. Agora, zero limites, zero inspeções, zero transparência, zero notificações obrigatórias. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, chamou isso de um momento grave para a segurança internacional. Ele disse textualmente: pela primeira vez em mais de meio século,
Enfrentamos um mundo sem limites vinculantes aos arsenais nucleares estratégicos da Rússia e dos Yaitu. E aqui estão os números que tornam isso aterrorizante. Atualmente, Rússia tem aproximadamente 4.300 ogivas nucleares. Estados Unidos tem aproximadamente 3.700. Juntos, esses dois países controlam 90% de todas as armas nucleares do planeta. Sob o New START, eles estavam limitados a 1.550 ogivas implantadas cada. Agora, eles podem implantar quantas quiserem. E ambos já estão em programas massivos de modernização nuclear custando centenas de bilhões de dólares. Mas aqui está o que torna a expiração do New START ainda mais perigosa. Não há conversas entre Washington e Moscou sobre o que vem depois. Zero. Nenhuma negociação. Nenhum diálogo. Em setembro de 2025, Putin propôs estender o tratado por mais um ano para ganhar tempo e negociar um novo acordo. Trump respondeu: se expirar, expirou. E disse que quer um acordo melhor. Mas aqui está o problema. Trump não quer apenas um acordo melhor. Ele quer um acordo trilateral, incluindo a China. E a China disse não? Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, foi claro. A posição da China sobre negociação trilateral com EUA e Rússia sobre controle de armas nucleares é clara. Tradução: não vamos participar. Por quê? Porque os números não fazem sentido para a China. Rússia tem 4.300 ogivas, EU tem 3.700, China tem 600. Se a China aceitar um tratado trilateral limitando todos os três a, digamos, 1.500 ogivas, Rússia e EUA precisam reduzir massivamente. China pode triplicar seu arsenal. Isso é inaceitável para Trump. Mas se o limite for proporcional, digamos, China limitada a 600 enquanto EUA e Rússia ficam em 1.500, a China fica congelada em inferioridade nuclear permanente. Isso é inaceitável para Xi. Então estamos em impasse. E enquanto EUA, Rússia e China discutem números, o relógio está correndo. Sem tratado, sem inspeções, sem transparência. E é nesse contexto, 24 horas antes do fim do New START, que Xi Jinping decide ligar para Putin pela manhã e para Trump à tarde. Coincidência? Não existe coincidência na diplomacia chinesa. A ligação Xi-Putin, querido amigo e parceria estratégica. 4 de fevereiro, manhã de quarta-feira. Xi Jinping e Vladimir Putin se conectam por videoconferência. Não é uma ligação de rotina, é uma declaração. Segundo o readout oficial do Kremlin, Putin chamou Xi de querido amigo, o mesmo título que reserva para pouquíssimos líderes, e disse textualmente: a parceria abrangente e a cooperação estratégica russo-chinesa são exemplares. As relações de política externa entre nossas duas nações são um importante fator estabilizador em meio à crescente turbulência no mundo. Xi respondeu: a situação internacional ficou cada vez mais instável desde o início de 2026. Ambos os lados devem garantir que as relações China-Rússia continuem a se desenvolver de forma constante ao longo do caminho certo, através de coordenação estratégica mais profunda e um compromisso mais proativo e eficaz como grandes potências. Observe a linguagem: fator estabilizador, crescente turbulência, grandes potências. Essa não é a linguagem de dois países que são apenas parceiros comerciais. É a linguagem de dois países que se veem como líderes de uma ordem mundial alternativa à americana. E eles discutiram praticamente todas as principais crises geopolíticas do planeta. Sobre Taiwan, Putin reafirmou a adesão da Rússia ao princípio de uma só China, ou seja, Taiwan é parte da China e não deve ser independente. Isso é crítico para Xi, porque os EUA acabaram de aprovar 11,15 bilhões de dólares em vendas de armas para Taiwan em dezembro de 2025, uma das maiores vendas de todos os tempos. Sobre Ucrânia, Xi expressou apoio às consultas trilaterais russo-americanas ucranianas em Abu Dhabi sobre o conflito. Essas consultas estão acontecendo agora. Literalmente, enquanto falamos, delegações russa, americana e ucraniana estão em Abu Dhabi tentando negociar um fim para a guerra. E aqui está o detalhe crucial. Xi não está apenas apoiando as negociações. Ele está posicionando a China como garantidor de qualquer acordo, porque tanto Rússia quanto Ucrânia sabem que qualquer reconstrução pós-guerra vai precisar de financiamento massivo. E quem tem esse dinheiro? China. Sobre Irã, Venezuela e Cuba,
Xi e Putin alinharam suas posições, segundo o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov. Todos esses 3 países estão sob sanções americanas. Todos os 3 são fornecedores críticos de petróleo, e todos os 3 estão cada vez mais dependentes de China e Rússia para a sobrevivência econômica. E Putin aceitou o convite de Xi para visitar a China na primeira metade de 2026. Será a segunda visita de Putin à China em menos de um ano. Ele visitou em maio de 2025. Agora vai voltar em 2026. Por que tanta frequência? Porque China e Rússia estão construindo o que chamam de parceria sem limites. Um eixo econômico, militar e diplomático desenhado explicitamente para contrabalançar o poder dos Estados Unidos. E aqui está o que Xi e Putin não mencionaram publicamente, mas que todos os analistas sabem. Eles discutiram o Board of Peace de Trump, a tentativa de Trump de criar uma organização internacional rival da ONU. Yuri Ushakov disse textualmente que Xi e Putin têm avaliações que praticamente coincidem sobre o Board of Peace e que Rússia e China defendem cooperação igual e mutuamente benéfica com base no direito internacional e na Carta das Nações Unidas. Tradução: ambos veem o Board of Peace como uma tentativa dos Ikeiwa de contornar a ONU, onde China e Rússia têm poder de veto no Conselho de Segurança, e ambos vão resistir. Mas aqui está o que torna a ligação Xi-Putin realmente reveladora. Não é o que eles disseram, é o que aconteceu 6 horas depois. A ligação Xi-Trump, Taiwan, comércio e avril em Pequim. 4 de fevereiro, tarde, horário de Pequim. Manhã, horário de Washington. Xi Jinping liga para Donald Trump. E Trump adorou. Ele postou no Truth Social: acabei de ter uma ligação excelente, longa e completa com o presidente Xi da China. Discutimos muitos assuntos importantes, incluindo comércio, relações militares, minha viagem à China em abril, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a situação com o Irã. A relação com a China e minha relação pessoal com o presidente Xi é extremamente boa, e ambos percebemos como é importante mantê-la assim. Trump também mencionou que Xi prometeu comprar 20 milhões de toneladas de soja americana nesta safra e 25 milhões na próxima, mais compras de petróleo e gás, e entregas de motores de aviões. Observe o tom. Trump está animado. Ele está destacando o comércio. Ele está enfatizando sua relação pessoal com Xi. Ele está falando sobre visitar Pequim em abril, mas o readout chinês foi diferente. Segundo o comunicado oficial de Pequim, Xi disse textualmente a Trump: Taiwan é a questão mais importante nas relações China-EUA. Taiwan é território chinês. A China nunca permitirá que seja separada. E se exortou os EUA a lidar com a questão de vendas de armas para Taiwan com extrema cautela. Essa é linguagem forte. Extrema cautela. Nunca permitirá. E Trump? Segundo o readout chinês, Trump disse que valoriza as preocupações da China sobre Taiwan e está disposto a manter comunicação com Pequim para manter as relações bilaterais estáveis. Agora vamos pausar e analisar o que realmente está acontecendo aqui. Trump está focado em comércio. Soja, petróleo, motores de aviões. Ele quer reduzir o déficit comercial com a China. Ele quer que Xi compre produtos americanos. Ele quer poder anunciar vitórias comerciais antes das eleições de meio de mandato em novembro de 2026. Xi está focado em Taiwan, segurança nacional, integridade territorial. Vendas de armas americanas para Taiwan são, do ponto de vista chinês, uma violação direta da soberania chinesa. E ambos estão fingindo que suas prioridades não são mutuamente exclusivas. Porque aqui está a realidade. Trump não vai parar de vender armas para Taiwan. O Congresso dos e-mail, tanto democratas quanto republicanos, apoia vendas de armas para Taiwan. É uma das poucas questões bipartidárias em Washington. E Xi não vai parar de pressionar sobre Taiwan. A reunificação de Taiwan com a China continental é uma prioridade estratégica do Partido Comunista Chinês. Xi disse publicamente que a China deve estar preparada para usar força militar se necessário. Então ambos estão fazendo o que fazem melhor, administrando contradições, mantendo linhas de comunicação abertas e empurrando as decisões difíceis para o futuro. Mas aqui está o que Trump e Xi concordaram que é realmente significativo. Eles vão se encontrar pessoalmente em abril de 2026 em Pequim, e ambos vão hospedar grandes cúpulas em 2026. EUA vai sediar G20 em Miami em dezembro,
China vai sediar seu próprio fórum multilateral. Heva Goujong, diretora do Rojong Group, disse textualmente: a ampla gama de tópicos cobertos na ligação aponta para a abordagem de cenoura e pau de Trump com a China. Trump está oferecendo cooperação econômica e prestígio diplomático, a visita a Pequim. Em troca, ele quer que a China ajude a pressionar Putin a negociar sobre Ucrânia e isolar o Irã. Mas aqui está o que Goujong e outros analistas notaram. Xi ligou para Putin primeiro e ligou para Trump depois. A ordem importa. Triângulo estratégico. China no centro, EUA e Rússia nas pontas. Então vamos conectar os pontos. Porque o que Xi Jinping fez em 4 de fevereiro de 2026 não foi apenas 2 ligações diplomáticas. Foi um anúncio ao mundo. A China está no centro do novo equilíbrio de poder global. Durante a Guerra Fria, o mundo era bipolar. Estados Unidos versus União Soviética. Capitalismo versus comunismo. OTAN versus Pacto de Varsóvia. E todos os outros países tinham que escolher um lado. Depois de 1991, com o colapso da URSS, o mundo se tornou unipolar. Estados Unidos era a única superpotência remanescente. E todos os outros países orbitavam em torno de Washington. Agora, em 2026, o mundo não é bipolar nem unipolar, é tripolar. Mas não da forma que a maioria das pessoas pensa. Não é EUA versus China versus Rússia, em um triângulo equilátero onde todos os 3 são iguais. É um triângulo escaleno, com a China no vértice superior e a EUA e Rússia nas pontas inferiores. Por quê? Porque a China é o único país que tem relações funcionais com ambos. Rússia e EUA estão em confronto direto sobre a Ucrânia. Eles mal se falam. O último tratado de controle de armas entre eles acabou de expirar. Não há cúpula bilateral planejada. Não há diálogo estratégico regular. China e EUA têm tensões massivas sobre Taiwan, Mar do Sul da China, tarifas comerciais. Mas eles ainda se falam. Xi e Trump ainda têm relação pessoal. Eles ainda planejam visitas e cúpulas. China e Rússia têm parcerias sem limites. Eles coordenam em praticamente todas as questões geopolíticas. Eles fazem exercícios militares conjuntos. Putin chama Xi de querido amigo. Então a China está em posição única. Ela pode falar com Washington, ela pode falar com Moscou. E, crucialmente, ela pode ser o canal através do qual Washington e Moscou se comunicam indiretamente. E Xi sabe disso, e está usando essa posição metodicamente. Sobre a Ucrânia, a China está dizendo para a Rússia: nós apoiamos vocês, mas vocês precisam parecer razoáveis nas negociações. Se vocês parecerem muito intransigentes, os EUBUR vão continuar enviando armas para a Ucrânia indefinidamente. E a China está dizendo para os EUR: nós podemos influenciar Putin, mas vocês precisam nos dar algo. Parem de vender armas para Taiwan. Reduzam tarifas sobre produtos chineses. Sobre Irã, a China está dizendo para Moscou: vamos coordenar nossas políticas. Irã é fornecedor crítico de petróleo para nós dois. Não podemos deixar os EUA isolarem Teherã completamente. E a China está dizendo para Washington: vocês querem nossa ajuda para pressionar o Irã? Então parem de bloquear nossa compra de chips avançados. Parem de construir alianças militares contra nós no Pacífico. Isso não é mediação, é manipulação, e é brilhante. Porque Xi não precisa que EUA e Rússia concordem. Ele só precisa que ambos precisem da China. E eles precisam. Rússia precisa da China economicamente. Com sanções ocidentais, a China é o maior mercado para petróleo e gás russo. É o maior fornecedor de tecnologia que a Rússia não consegue mais comprar do Ocidente. É o financiador de infraestrutura russa. EUA precisa da China geopoliticamente. Trump quer encerrar a guerra na Ucrânia. E a única maneira de pressionar Putin a aceitar um acordo que Trump consiga vender como vitória é através da China. Porque se a China sinalizar que apoio econômico para a Rússia não é infinito, Putin tem que calcular se pode continuar a guerra indefinidamente. E aqui está o mais inteligente de tudo. A China não está tomando partido publicamente em nenhuma dessas crises. Sobre a Ucrânia, a China não diz: Rússia está certa. Ela diz: ambos os lados devem negociar. Sobre Taiwan, a China não diz: EUA devem se retirar da Ásia. Ela diz: Taiwan é parte da China, mas queremos reunificação pacífica. Sobre Irã, a China não diz: EUA estão errados em sancionar Teherã. Ela diz: todos devem resolver disputas através de diálogo. Essa linguagem cuidadosamente calibrada permite que a China mantenha relações com todos os lados.
e posicione-se como a única potência responsável e madura, em contraste com EUA unilateralistas e Rússia agressiva. Mas aqui está o que a China cuidadosamente evitou mencionar em ambas as ligações: a corrida nuclear que ninguém quer admitir. Lembra que eu mencionei que o New START expirou em 5 de fevereiro? E que a China se recusa a entrar em um tratado trilateral? Aqui está o que isso realmente significa. Estamos entrando em uma nova corrida armamentista nuclear, e a China está apostando que pode vencer. Atualmente, Rússia, 4.300 ogivas nucleares. EUA, 3.700 ogivas nucleares. China, 600 ogivas nucleares. Mas aqui está o que mudou dramaticamente. Entre 2020 e 2024, apenas 4 anos, a China aumentou seu arsenal nuclear de 200 ogivas para 600. Triplicou em 4 anos. O Pentágono estima que a China terá mais de 1.000 ogivas nucleares até 2030, e potencialmente paridade com EUA e Rússia até 2035. Isso significa que dentro de uma década, haverá 3 superpotências nucleares com arsenais comparáveis, não 2. E sem tratados, sem inspeções, sem transparência. Analistas de segurança chamam isso de trilema da estabilidade. Durante a Guerra Fria, EUA e o RSS tinham destruição mútua assegurada. Se um atacasse, o outro revidaria, e ambos seriam destruídos. Isso criava estabilidade através do terror. Mas com 3 potências nucleares, a matemática muda. Se EUA ataca a China, Rússia pode aproveitar para atacar EUA enquanto o arsenal americano está comprometido. Se China ataca a Rússia, EUA pode aproveitar, e assim por diante. Isso cria incentivos para ataques preventivos e torna crises muito mais perigosas. E aqui está o que torna isso ainda mais assustador. Não são apenas EUA, Rússia e China. Há 9 países com armas nucleares: EUA, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte. E se China aumenta seu arsenal, Índia, que tem fronteira disputada com China, vai querer aumentar também. E se Índia aumenta, Paquistão vai querer aumentar. E se Paquistão aumenta, Irã vai querer ter armas nucleares para não ficar para trás. É uma cascata. E uma vez que começa, é quase impossível parar. Prokhor Tebin, chefe do Centro de Pesquisa Econômico-Militar na Escola Superior de Economia em Moscou, disse: "Claro, o potencial nuclear chinês é levado em consideração em Moscou porque não são as intenções, mas as capacidades que importam na política internacional." Tradução: a Rússia não confia na China e está planejando seu arsenal nuclear assumindo que a China pode ser uma ameaça no futuro. E EUA está fazendo o mesmo. Marco Rubio, secretário de Estado do EUA, disse textualmente 2 dias atrás: "Para ter um verdadeiro controle de armas no século XXI, é impossível fazer algo que não inclua a China, devido ao seu vasto e rápido crescimento de arsenais." Mas a China continua dizendo não. Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, reiterou: "A China mantém uma política extremamente prudente e responsável sobre armas nucleares. As forças nucleares chinesas permanecem no nível mínimo necessário para a segurança nacional. A China não participa de corridas armamentistas." Esse é o spin oficial. Mas os fatos contam outra história. A China está construindo centenas de novos silos de mísseis no deserto de Gobi. Está desenvolvendo mísseis hipersônicos que podem contornar defesas americanas. Está expandindo sua frota de submarinos nucleares. Nível mínimo necessário para a segurança nacional? Só se você acredita que a China precisa de paridade nuclear com EUA e Rússia para estar segura. A verdade é mais simples. A China quer ser tratada como igual às outras 2 grandes potências. E a única maneira de garantir isso é ter um arsenal nuclear comparável. E sem tratados limitando EUA e Rússia, a China tem a desculpa perfeita para continuar expandindo. E isso nos traz de volta à questão fundamental: se é mediador ou manipulador? Então vamos recapitular o que aconteceu em 4 de fevereiro de 2026. Xi Jinping ligou para Vladimir Putin de manhã. Eles reafirmaram a parceria sem limites. Discutiram Ucrânia, Taiwan, Irã, Venezuela, Cuba. Putin aceitou visitar a China em 2026. Ambos concordaram que Rússia-China é fator estabilizador em um mundo turbulento. Xi Jinping ligou para Donald Trump à tarde. Eles discutiram comércio, Taiwan, a visita de Trump a Pequim em abril. Trump enfatizou soja e petróleo. Xi enfatizou que Taiwan nunca será permitida a se separar. Ambos concordaram que a relação pessoal é importante.
E no dia seguinte, o último tratado nuclear entre EUA e Rússia expirou. Pela primeira vez em 54 anos, não há limites aos arsenais nucleares das duas maiores potências, e a China se recusa a entrar em qualquer tratado trilateral. Então, o que Xi realmente fez? Do ponto de vista chinês, Xi demonstrou que a China é indispensável. Ele mostrou que pode falar com Putin e Trump, que pode discutir Ucrânia com Moscou e Taiwan com Washington, que pode ser o canal de comunicação quando EUA e Rússia não estão se falando. E ele fez tudo isso 24 horas antes do fim do New START, um lembrete silencioso mas claro de que a China agora é uma potência nuclear em ascensão e não pode ser ignorada em discussões sobre estabilidade estratégica global. Do ponto de vista americano, Xi está jogando ambos os lados. Ele diz para Trump que quer estabilidade na relação EUA-China, enquanto simultaneamente constrói centenas de novos silos de mísseis nucleares. Ele diz que quer ajudar a resolver a guerra na Ucrânia, enquanto fornece à Rússia apoio econômico que permite a Putin continuar lutando. Do ponto de vista russo, Xi é um parceiro estratégico essencial. Sem o mercado chinês para petróleo russo, sem tecnologia chinesa, sem financiamento chinês, a economia russa entraria em colapso sob sanções ocidentais. Mas Putin também sabe que a China está perseguindo seus próprios interesses. E que se esses interesses mudarem, a parceria sem limites tem limites. A verdade, Xi é ambos, mediador e manipulador. Ele está genuinamente tentando reduzir tensões entre EUA e Rússia, não por altruísmo, mas porque guerra entre potências nucleares seria catastrófica para todos, incluindo a China. Mas ele também está usando essa posição de mediador para maximizar a alavancagem chinesa. Ele está extraindo concessões de ambos os lados e está posicionando a China como o eixo em torno do qual o mundo gira. Xi Jinping, professor de Relações Internacionais na Universidade Renmin de Pequim, chamou as conversações de raras mas compreensíveis e resultado principalmente de economia energética e sua influência negativa sobre Rússia e Pariporia. Tradução: com preços de petróleo flutuando e sanções ocidentais sobre petróleo russo, tanto Moscou quanto Washington querem acesso ao mercado chinês e influência sobre política energética chinesa. Isso dá a Xi alavancagem sobre ambos. E há um precedente histórico para o que Xi está fazendo. Na década de 1970, Richard Nixon e Henry Kissinger usaram a China para pressionar a União Soviética. Eles abriram relações com Pequim, criando um triângulo estratégico, onde EUA poderia jogar Moscou contra Pequim. Agora, 50 anos depois, os papéis se inverteram. É a China jogando Washington contra Moscou. E ao contrário dos anos 1970, quando a China era fraca e precisava do ZECO-AIMEXIR para contrabalançar a URSS, a China de 2026 é a segunda maior economia do mundo, com o maior exército do mundo e o arsenal nuclear que mais cresce. A China não precisa escolher entre EUA e Rússia. Ela pode ter relações com ambos e usar isso para seus próprios fins. O que acontece agora? Então, o que acontece agora? Do ponto de vista diplomático, Xi vai a Pequim em abril para receber Trump. Essa será a primeira visita de Trump à China como presidente no segundo mandato. Será altamente coreografada, muito simbolismo, muitos anúncios de acordos comerciais. Mas os problemas estruturais, Taiwan, tarifas, tecnologia, alianças militares, não vão ser resolvidos, porque são fundamentalmente insolúveis sem um lado ceder muito. E nenhum dos dois vai ceder. Então a relação EUA-China vai continuar sendo o que tem sido: competição administrada. Nem guerra nem paz. Nem amigos nem inimigos. Rivais que precisam um do outro. Do ponto de vista nuclear, as conversas entre EUA e Rússia sobre algum tipo de acordo informal para manter limites do New START provavelmente vão fracassar, porque Trump quer que a China participe. E a China vai continuar dizendo não. Então estamos entrando em uma era de incerteza nuclear sem precedentes, sem tratados, sem inspeções, sem transparência. Daria Douzikova, especialista nuclear no think tank RUSI em Londres, disse: com a perda do New START agora e a ausência de negociação para algum tipo de substituição, continuamos vendo essa perda de comunicação entre os dois lados sobre essas questões estratégicas críticas. E essa perda de comunicação aumenta dramaticamente o risco de mal-entendidos, de crises, de escalada acidental. Se a Rússia começa a implantar mais ogivas, os EUA vão interpretar isso como preparação para a guerra,
Se EUA começa a implantar defesas antimísseis, a Rússia vai interpretar isso como preparação para ataque de primeiro golpe? Sem canais de comunicação, sem inspeções no local, sem mecanismos de verificação, cada lado vai fazer piores suposições sobre as intenções do outro. E a China vai continuar expandindo seu arsenal nuclear silenciosamente. Vai continuar se recusando a entrar em qualquer tratado. E vai continuar dizendo que está apenas buscando o nível mínimo necessário para a segurança nacional. Do ponto de vista geopolítico mais amplo, o que Xi fez em 4 de fevereiro é um modelo para o futuro. A China vai continuar posicionando-se como mediadora indispensável, como a única grande potência que pode falar com todos os lados, e vai usar essa posição para extrair concessões, para avançar interesses chineses e para enfraquecer alianças americanas. Sobre a Ucrânia, a China vai continuar pressionando por negociações e diálogo, sabendo que isso beneficia a Rússia ao dar a Putin tempo para consolidar ganhos territoriais. Sobre Taiwan, a China vai continuar dizendo que quer reunificação pacífica, enquanto constrói capacidade militar para invasão. Sobre Irã, a China vai continuar se opondo às sanções, porque Irã é fornecedor crítico de petróleo. E sobre mudança climática, tecnologia, comércio, a China vai continuar apresentando-se como responsável e madura, em contraste com EUA unilateralistas e caóticos. É uma estratégia de longo prazo, e está funcionando. Porque aqui está a realidade desconfortável que Washington está relutante em admitir. A ordem internacional criada pelo Sima Ying-jeou depois da Segunda Guerra Mundial, ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, foi construída assumindo primazia americana. Mas essa primazia não existe mais. A China é grande demais, rica demais, poderosa demais para ser ignorada ou contida. E ao contrário da União Soviética, que se isolou do sistema econômico global, a China está profundamente integrada. É o maior parceiro comercial de mais de 120 países. É o maior credor de dezenas de nações em desenvolvimento. É o maior investidor em infraestrutura na África, Ásia, América Latina. Você não pode isolar a China sem isolar a si mesmo. Então a única opção é coexistência. Competição, sim, mas competição dentro de regras, dentro de instituições, dentro de canais diplomáticos. E Xi sabe disso, e está usando essa realidade metodicamente para expandir influência chinesa. As ligações de 4 de fevereiro não foram apenas sobre Taiwan, ou Ucrânia, ou Irã. Foram sobre algo muito maior. Foram um anúncio ao mundo. A era da primazia americana acabou. A era chinesa está começando. E a China vai definir os termos da coexistência. O impacto no Brasil e na América Latina. Antes de chegarmos à questão fundamental, precisamos falar sobre algo que a mídia brasileira está ignorando completamente. O que essas ligações entre Xi, Putin e Trump significam para o Brasil e para a América Latina? Muito, porque o Brasil está exatamente no meio desse triângulo estratégico. Do ponto de vista comercial, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Nós exportamos os 104 bilhões de reais para a China em 2025, principalmente soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne bovina. A China compra 32% de todas as exportações brasileiras. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial. Os 40 bilhões de dólares em exportações, principalmente aeronaves, Embraer, aço, máquinas, produtos químicos. E a Rússia? Menor parceiro, mas crítico em algumas áreas. Brasil importa fertilizantes russos essenciais para a agricultura. E nos últimos 2 anos, com sanções ocidentais sobre Rússia, o Brasil emergiu como rota alternativa para certos produtos russos chegarem a mercados globais. Então o Brasil tem relações econômicas significativas com os 3 vértices do triângulo. Mas aqui está o problema. À medida que EUA, China e Rússia se afastam, cada um vai pressionar países como o Brasil para escolher lados. Trump já deixou claro em ligações com Lula que quer que o Brasil se alinhe mais com Washington em questões como Venezuela e potencialmente sobre China e tecnologia. Xi Jinping ofereceu ao Brasil participação em Belt and Road Initiative, investimentos massivos em infraestrutura e compras aumentadas de produtos agrícolas, em troca de apoio chinês em fóruns internacionais. Putin, através de intermediários, sinalizou que a Rússia vê o Brasil como parceiro potencial em bloco BRICS expandido,
uma alternativa institucional ao G7 e às instituições lideradas pelo Ocidente. E o Brasil está tentando fazer o que a China faz: manter relações com todos, não escolher lados, maximizar a alavancagem. Mas aqui está a diferença. A China pode fazer isso porque é potência nuclear, economia de US$ 18 trilhões e membro permanente do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto. O Brasil? Economia de US$ 2 trilhões e sem armas nucleares, sem assento permanente no Conselho de Segurança, sem capacidade militar para projetar poder globalmente. Então o Brasil tem que ser muito mais cuidadoso, muito mais diplomático. E eventualmente, se a competição EU-China esquentar, pode ser forçado a escolher, de maneiras que prejudicam interesses brasileiros. Por exemplo, se os EUA decidem impor tarifas sobre países que usam tecnologia chinesa em infraestrutura crítica, 5G, energia, portos, o Brasil tem que escolher entre acesso ao mercado americano e investimentos chineses. Se a China decide condicionar compras de soja brasileira a apoio diplomático em questões como Taiwan ou Mar do Sul da China, o Brasil tem que decidir se quer alienar Washington para manter o maior cliente agrícola. Não há resposta fácil, e essas pressões vão aumentar à medida que a competição entre grandes potências se intensifica. E isso é verdade não apenas para o Brasil, mas para toda a América Latina. México, Argentina, Chile, Colômbia, todos enfrentam o mesmo dilema. Durante a Guerra Fria, a América Latina estava firmemente na esfera de influência americana. Não havia escolha real. Agora há. E isso cria oportunidades, mas também riscos enormes. As ligações de 4 de fevereiro entre Xi, Putin e Trump não foram apenas sobre Taiwan ou Ucrânia, foram sobre quem vai definir as regras do jogo global. E países médios como o Brasil vão ter que navegar essas regras sem ter poder para defini-las. E isso nos traz de volta à questão fundamental. A questão fundamental: ordem ou caos? Não é se a China é mediadora ou manipuladora. Ela é ambas. E vai continuar sendo ambas. A questão é: a China pode realmente estabilizar um sistema internacional que está cada vez mais fraturado? Porque aqui está o problema. Durante a Guerra Fria, havia 2 ordens: Ocidente, liderado por EUA, Bloco Comunista, liderado por URSS, e poucos países não alinhados no meio. Cada ordem tinha suas próprias regras, suas próprias instituições, suas próprias alianças. E, crucialmente, havia entendimento, tácito mas real, sobre limites, sobre áreas de influência, sobre linhas vermelhas. Agora, não há 2 ordens, há uma ordem fragmentada, com EUA tentando manter primazia que não tem mais, com China construindo instituições alternativas, com Rússia tentando ser spoiler, com Europa dividida, com Sul global jogando grandes potências umas contra as outras. E não há consenso sobre regras, sobre o que é legítimo ou ilegítimo, sobre quando usar força é aceitável, sobre quem tem autoridade para decidir. A China diz que quer multipolaridade, um mundo com vários centros de poder, não um dominado por Washington. Mas multipolaridade sem regras não é ordem, é caos. E a China ainda não provou que pode criar e manter regras que outros vão seguir voluntariamente. A Belt and Road Initiative da China investiu trilhões em infraestrutura global, mas também deixou dezenas de países com dívidas insustentáveis e sem mecanismos claros para reestruturação. As instituições alternativas da China, AIIB, Banco dos BRICS, Organização de Cooperação de Xangai, existem, mas são pequenas comparadas às instituições lideradas pelo Ocidente, e não têm legitimidade global. A parceria sem limites. China-Rússia soa impressionante, mas é construída principalmente em oposição aos EUA, não em valores compartilhados ou visão comum de futuro. Então a pergunta permanece: a China pode ser mais do que apenas spoiler ou balanceador? Pode ser arquiteto de uma nova ordem? Xi Jinping claramente acredita que pode. As ligações de 4 de fevereiro foram seu pitch. Eu posso falar com Putin e Trump. Eu posso mediar Ucrânia. Eu posso estabilizar relações EU-Rússia. Eu sou indispensável. Mas provar isso requer mais do que 2 ligações telefônicas. Requer entregar resultados. Se Xi realmente quer encerrar a guerra na Ucrânia, ele precisa pressionar Putin a aceitar concessões que Moscou atualmente rejeita. Isso vai testar a parceria sem limites. Se Xi realmente quer estabilidade nuclear, a China precisa eventualmente entrar em algum tipo de diálogo sobre controle de armas. Recusar indefinidamente não é posição sustentável se a China quer ser vista como responsável.
Se Xi realmente quer ser líder global, a China precisa oferecer visão positiva, não apenas crítica aos EUA, mas alternativa viável que países pequenos e médios achem atraente. Até agora, a China não fez nenhuma dessas coisas. Ela está jogando um jogo de xadrez brilhante, maximizando a alavancagem, minimizando riscos. Mas xadrez não é o mesmo que liderança. E liderança é o que o mundo precisa agora. Com o New START expirado, com guerra na Ucrânia, com tensões sobre Taiwan, com crise climática, com pandemias, com IA. As ligações de 4 de fevereiro mostraram que Xi Jinping quer esse papel, que ele está posicionando a China para isso. Mas querer não é o mesmo que conseguir. Essas são as questões que vão definir as próximas décadas. A China vai ascender como líder responsável ou como hegemonia alternativa tão problemática quanto a americana? Xi Jinping vai ser lembrado como estadista que estabilizou um mundo perigoso ou como manipulador que acelerou fragmentação? E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre o papel da China no xadrez global, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando cada movimento de Xi, Putin e Trump em tempo real. E você não vai querer perder quando descobrirmos se essas conversas levam a acordos reais ou apenas a mais teatro diplomático. Deixe um comentário com sua análise. Xi Jinping é um mediador construindo pontes ou um manipulador jogando superpotências umas contra as outras? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa interessada em geopolítica. Elas precisam entender que o mundo mudou em 4 de fevereiro de 2026, e a maioria das pessoas nem percebeu.